Lula sanciona a lei que cria mais uma estatal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta sexta-feira, dia 3, a lei que cria mais uma estatal, a ALADA. A nova empresa pública é subsidiada da NAV Brasil, estatal responsável pela gestão de serviços de navegação aérea. Segundo o governo federal, a ALADA terá como objetivo explorar economicamente a infraestrutura de navegação aeroespacial e as atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos e equipamentos aeroespaciais. O custo e a previsão de faturamento da nova estatal não foram divulgadas. Pois é, galera, acha que já tá ruim, né? Então ele vai lá e cria mais um estatal, mais um cabelo de empregos, né? Tudo que a gente precisa no momento é um estado menor, um estado que custe menos, que a gente tenha menos trabalho para sustentar, né? E não, ele vai lá e aumenta ainda mais o tamanho do estado. Então agora vocês têm mais um estatal que com certeza dará prejuízo e nós juntos vamos pagar por ela, né? É complicado, galera, tá cada vez mais difícil, o cerco tá se fechando. O governador do Mato Grosso sugere câmeras em juízes. O Tribunal do Vale Peru contesta. O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do União, causou indignação entre juízes e desembargadores ao sugerir a instalação de câmeras para monitorar os políticos e membros do judiciário. A declaração ocorreu durante uma entrevista à rádio CBN, na qual Mendes discutiu a transparência e a vigilância a todos os agentes públicos, incluindo governadores e prefeitos, além de magistrados. Na entrevista, Mendes mencionou o uso de câmeras nas fardas de policiais. Ele afirmou que se é necessário monitorar policiais por erros de uma minoria, o mesmo deveria valer para os demais servidores públicos. Se nós vamos botar câmera nos policiais, abre aspas, né, para ele, ou 1% ou 2% cometem alguma coisa errada, vamos colocar também todo mundo para vigiar todo mundo logo, disse, defendeu o governador. Mauro Mendes também mencionou o escândalo que envolve a venda de sentenças judiciais, que resultou no afastamento de desembargadores. Abre aspas de novo para o governador. Ei, mas tem juiz que também vende sentença, foi flagrado vendendo sentença, desembargador vendendo sentença, ressaltou. Então vamos botar câmera em todos os juízes, em todos os embargadores, disse, referindo-se à corrupção no judiciário estadual. E aí, você concorda com ele? Eu concordo, né? A juíza Juanita Cruz da Silva, Cláudio Duarte, de Mato Grosso, conseguiu na justiça o direito de receber diferenças salariais referentes aos 12 anos em que ficou afastada das funções. O passivo soma 5,8 milhões. Juanita foi aposentada compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão que fiscaliza o Poder Judiciário. A decisão havia se dado na esteira de um dos maiores escândalos de corrupção que atingiu o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o escândalo da maçonaria. A investigação da Corregedoria da Corte revelou desvios de 1,4 milhão dos cofres da Justiça de Mato Grosso para uma loja maçônica em 2003. Ao todo, 10 magistrados, entre juízes e desembargadores, foram expulsos da magistratura pelo Conselho Nacional de Justiça. Decisões do Supremo Tribunal Federal, no entanto, reverteram as penalidades. Dessa forma, a Corte abriu caminho para o retorno dos magistrados a seus cargos. Juanita, por exemplo, foi reintegrada em 2022. Depois de reassumir o posto, ela deu entrada em uma ação para receber retroativamente valores que não foram pagos durante o afastamento. São verbas remuneratórias e indenizatórias, como diferença da licença-prêmio, da parcela de irredutibilidade e da parcela autônoma de equivalência. O juiz Flávio Miralha Fernandes, da primeira vara da Fazenda Pública de Cuiabá, determinou os pagamentos. Deve-se dar seguimento ao cumprimento da sentença com expedição de precatórias em favor da exequente. Escreveu. O estado de Mato Grosso informou que já havia pago cerca de 275 mil à juíza como o abatimento desse valor. O saldo final pela justiça foi quase 6 milhões de reais. O pagamento será feito por meio de precatório com prioridade em razão da idade, da natureza alimentada da verba. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso está entre os que mais gastaram com juízes e embargadores. Dados do CNI mostram que em 2023 cada magistrado ganhou, em média, 116 mil reais por mês. Todos os 39 desembargadores vêm recebendo remunerações muito acima do teto, né? Lembrando que o teto é 40 e poucos, né? Então é isso, galera. Essa galera foi pega desviando dinheiro do tribunal, né? Para uma loja maçônica. E passou 10 anos afastada, recebendo salário, né? Lembrando que juízes dificilmente são expulsos. Ou seja, eles são aposentados compulsoriamente e recebem seus salários integralmente. Pois a diferença de salarial desse tempo aí deu 6 milhões de reais para cada um. São 10, né? Isso aí já vão 60 milhões de reais. E aí, você acha que é importante ou não, segundo o governador lá, você ter câmera nos juízes também? Já que é para fiscalizar os policiais, vamos fiscalizar os juízes também. Manobra do governo. Lula ameaça pagamento do auxílio gás, ou seja, é o governo do povo, não é o governo que ia ajudar os pobres. A manobra realizada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 2024 e o atraso na votação do orçamento para 2025 ameaçam o pagamento do auxílio gás. O primeiro repasse está previsto para fevereiro e tem apenas 600 milhões. Foram reservados bem abaixo, né? O total dava 3,4 bilhões e até agora eles só reservaram 600 milhões. Segundo o jornal Folha de São Paulo, sem aprovação do orçamento, o governo pode executar apenas cerca de 8,3% dos recursos programados por mês, o que resulta em 100 milhões até fevereiro. O valor é insuficiente para pagamento total da primeira parcela a todos os beneficiários. O auxílio gás, pago bimestralmente, garante um valor equivalente à média do preço do botijão de gás. Conforme a Agência Nacional de Petróleo, ANP, o desembolso do governo soma entre 570 milhões e 600 milhões a cada 2 meses. A proposta do governo inclui criar uma nova
nova modalidade de auxílio gás com subsídio da União, financiado por recursos do pré-sal diretamente para a Caixa, sem passar pelo orçamento. Ou seja, não vai precisar ser votado, né? Economistas têm criticado essa estratégia, considerado um desvio das regras fiscais. Em resposta, a equipe econômica recuou em 2024, mas o novo desenho do programa ainda não foi apresentado oficialmente. Pois é, galera, então não deixou nem o dinheiro para pagar o auxílio gás, né? Enquanto eles falavam que iam tirar as pessoas da pobreza, veja, eles só vão reduzindo o benefício o tempo todo, um após o outro. E o próximo que tá na fila aí, né, para acabar é o auxílio gás por falta de grana. Acho que não vai ser suficiente eles estarem catando as moedinhas lá que o povo joga, né? A ex-presidente Dilma Rousseff custou 1,92 milhão ao governo brasileiro em 2024. Segundo o levantamento do portal Metrópolis, publicado nesta segunda-feira, dia 20, o valor coloca a petista na primeira colocação da lista de ex-presidentes da República que mais custam os cofres públicos. O valor é referente a gastos com salário, manutenção e benefício de sua equipe, que conta com 6 pessoas. Uma delas reside na China. De acordo com o portal, Dilma é a presidente do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco dos BRICS, localizado em Xangai. Em 2024, os valores gastos com auxílio moradia no país asiático somaram 152 mil reais. Isso só de auxílio moradia por estar lá na China. Enquanto as despesas com diárias alcançaram 108 mil. É isso mesmo, essa mesma pessoa que recebeu 152 mil de auxílio moradia por estar acompanhando Dilma na China, ganhou mais 108 mil de diárias. As indenizações de representação no exterior totalizam 111 mil reais. E os salários pagos no exterior atingiram 227 mil. Além disso, foram desembolsados 804 mil em gratificações. Em 2024, o gasto total dos ex-presidentes alcançou 8,7 milhões. Depois de Dilma, quem acrescentou o maior gasto foi Fernando Collor de Mello. Isso mesmo, aquele que congelou a sua poupança gastou quase 2 milhões, 1,89 milhão só no ano de 2024. Conforme previsto em lei, o ex-presidente da República tem direito a uma equipe pessoal composta de até 8 pessoas, 4 destinadas à segurança e apoio pessoal, 2 para assessoramento e 2 motoristas. Além disso, cada ex-presidente conta com 2 veículos oficiais. Ex-presidentes não recebem diárias nem reembolsos por passagens aéreas, mas sua equipe pode usufruir dessas despesas e usufruem bem, viu? Nacionais e internacionais. Passagens aéreas, locação de transporte, serviço de telefonia, além da manutenção de veículos oficiais, como gasto com combustível, lubrificantes, todos pagos com recurso público. Pois é, galera, veja quanto custa um ex-presidente pro Brasil, né? Só Dilma e Fernando Collor já foram quase 4 milhões de reais só em 2024. Aí pergunto, por que tal se a gente começasse a cortar essas mordomias, ao invés de estar sugerindo que se troque laranja por outra fruta, né? Não, eles não têm compromisso fiscal, eles não têm interesse em reduzir os custos do Estado, eles querem aumentar impostos. É isso que eles fazem. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, foi alvo de denúncias formais de ex-servidoras de sua equipe. Ela é acusada da suposta prática de assédio moral e xenofobia no ministério. A reportagem é do jornal O Estado de São Paulo. Segundo o jornal, os relatos foram enviados para apuração de 2 órgãos federais, a Controladoria Geral da União e a Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Além da ministra, foram apresentadas acusações contra a secretária executiva do Ministério, Maria Helena Guarese, a coordenadora interna, Dilene Teixeira Alves da Silva, e a ex-diretora de articulação institucional, Carla Ramos. Os relatos envolvem ameaças de demissões de servidoras, cobranças de trabalho em prazos exíquos, tratamento hostil, manifestações de preconceito e gritos. As condutas podem configurar assédio moral. Cida e Maria Helena são próximas e têm apoio político da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. O assunto vem sendo tratado com discrição no governo Luiz Inácio Lula da Silva. A ministra continuou no cargo e não fez mudança na equipe. Agora pense se esse tipo de acusação fosse no governo anterior, né? Tava todo mundo falando o tempo todo que é um absurdo. Mais uma vez, perseguição contra mulheres no Ministério da Mulher pelas amiguinhas de Janja. Isso é o que dá você estar aparelhando tanto assim os ministérios, né? Janja tem forte influência em vários ministérios, inclusive nos 2 ministros acusados de assédio. Quem não lembra de Silvio, o ministro que foi acusado de assédio sexual, inclusive com outra ministra, também sociólogo ligado à socióloga Janja, amiguinho dela, e nesse Ministério da Mulher, elas encabeçam lá, todas amigas da Janja. Agora pense, galera, que escarcéu não seria se essas denúncias fossem no governo anterior, né? O que é que estariam falando do presidente? Você vê, Lula foi a público se manifestar? Não foi, né? Tá, inclusive, bem caladinho. Semipresidencialismo vai estar na pauta do STF nesse ano, diz Gilmar Mendes. Decano do STF participou de evento organizado por grupo empresarial ligado ao governador de São Paulo, João Dória, em Zurique, na Suíça. O que por si só já é um problema, né? Empresas privadas patrocinando viagens de ministros do STF. E como é que você pode saber se vai ter lisura nas ações desses ministros, sendo que essas empresas muitas vezes têm ações no próprio STF? Se é de interesse nacional, quem tem que pagar é o STF, que tem recursos de sobra para isso, né? Se é de interesse nacional,
Quem tem que pagar o STF. E se não é de interesse nacional, eles não têm nem que ir. Mas vamos lá. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal disse que o semipresidencialismo vai estar em pauta na corte em 2025. Há reformas institucionais que também precisam ser discutidas, observou nesta quinta-feira, dia 23, durante o painel Brasil Economic Forum, promovido pelo LIDE, grupo empresarial ligado ao ex-governador de São Paulo, João Dória, em Zurique, na Suíça. Michel Temer e outros discutimos no Brasil um pouco lá atrás e chegamos a formular um projeto de semipresidencialismo. É um tema que certamente já está na agenda para 2025, o qual nós temos que nos debruçar. Resumidamente, o semipresidencialismo é um sistema de governo no qual o presidente partilha o executivo com o primeiro-ministro e um conselho, sendo os dois últimos responsáveis perante o legislativo e o Estado, né? Que é que eles querem enfraquecer o poder do presidente, já com medo da direita voltar ao poder próximo ano, já com medo de Bolsonaro conseguir disputar e ganhar, já com medo de alguém ligado a ele disputar e ganhar, uma vez que durante boa parte do governo ele fez frente, endureceu exatamente com essa galera, depois o Centrão foi lá e tomou conta, a verdade é essa. Mas durante um bom período ele ainda tentou lutar, mas não foi possível, né? A gente sabe que quem manda no Brasil é o Centrão. Mas então o STF, mais uma vez, quer legislar. Não é competência do STF discutir modelo de governo. Eles estão lá apenas para guardar a Constituição, discutir o que é constitucional ou não, porém eles estão agindo politicamente e para apenas os próprios interesses. É justamente o que eles querem. Eles querem legislar, querem tirar essa prerrogativa que é do legislativo, como o nome mesmo já diz, e em causa própria, o que é pior ainda. Agências reguladoras gastam 5,6 milhões em viagens internacionais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, lidera o ranking com despesas de 1,2 milhão. Em 2024, as agências reguladoras do Brasil gastaram mais de 5,6 milhões em viagens internacionais, informa o portal Metrópolis. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária gastou 1,2 milhão, como dito lá em cima. O então diretor-presidente Antônio Barra Torres gastou 632 mil em passagens de diária visitando 12 destinos internacionais. Mais uma vez, um dinheiro que é gasto à toa. Mas o que é que eles prometeram na reforma? Aumentar para quem ganha até 5 mil não pagar imposto de renda, né? Passou, não passou. Aí eles querem o quê? Gastar dinheiro com viagens. É impressionante. O Brasil devia abrir uma agência de viagens internacional, pelo menos economizava dinheiro. Eles não têm interesse nenhum em cortar da própria carne do governo. Eles não têm interesse. Eles vão lá e vão aumentar os nossos impostos. Essa conta aí não é de graça. Nós vamos pagar. Nessa quarta-feira, dia 22, o Supremo Tribunal Federal definiu que vai gastar pouco mais de 80 milhões com segurança privada armada em um contrato que tem duração de 2 anos. Em 27 de dezembro do ano passado, a Corte estabeleceu um teto de 100 milhões, mas agora eles reduziram um pouquinho, só vão gastar 80. Viu? Um absurdo, né? 80 milhões por 2 anos, ou seja, 40 milhões por ano, ou seja, mais de 3 milhões de reais por mês. É isso mesmo, para cuidar de 11 ministros. Agora me diga, você tem que sair nas ruas inseguro, porque o próprio Estado sucateia a polícia militar, sucateia a guarda municipal, sucateia a PRF, sucateia a PF, e eles têm acesso a gastar quase 4 milhões de reais por mês com segurança. Isso não é por ano, não. Por ano são 40. É quase 4 mil reais por mês com segurança privada. Aí lá eles exigem, quero tal arma, quero tal veículo. É um absurdo. É isso, não entra na minha cabeça. Como é que a gente paga tanto imposto? Eles querem aumentar o nosso imposto e 11 pessoas gastam 4 milhões de reais por mês com segurança privada. É um absurdo. Só em países como o Brasil mesmo. Desse jeito tem como ir pra frente? Não tem, infelizmente. A verdade é essa. Governo Lula descarta alteração na data de validade dos alimentos depois de crítica nas redes sociais. A proposta da gestão petista virou alvo de críticas da oposição. O governo Lula, através do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira, dia 22, que o governo federal não tem intenção de alterar as validades dos alimentos para reduzir seus preços. A redução nos custos dos alimentos foi uma das principais solicitações feitas pelo presidente Lula durante uma reunião com seus ministros. Então, galera, Lula vai lá e diz, eu quero que os alimentos baixem de preço. Qual é a primeira ideia que eles têm? Vamos vender alimento estragado. Era uma proposta que flexibilizava os prazos. Permitia que os supermercados, né, os mercadinhos em geral, pudessem vender alimentos já vencidos com desconto, né? Sei lá, um feijão que já estava vencido, que era 10 reais, para não perder, não. O empresário ia adorar vender esse mesmo feijão por 5. Pelo menos não ia perder o valor total, né? Então a intenção do governo era essa. E graças a esse movimento que teve contra a fiscalização dos seus gastos, né? Ficou famoso como a fiscalização dos gastos com Pix. Graças a isso o governo já ficou com medo e retrocedeu. Mas era isso mesmo. O plano do governo era autorizar que você compre comida vencida. Um absurdo, né? E o próprio ministro veio essa semana também, fez outra fala muito polêmica relacionada ao preço da laranja, que estava alto demais. O que foi que ele disse? Simplesmente troca a laranja por outra fruta. Quando você pega essa frase e isola ela, é o que a gente já faz, né? Se você vai no mercado, quer comprar uma fruta, ela tá cara demais, você procura a fruta que tá mais barata. Isso é normal. Mas não pode
um representante do Estado vir falar com essa naturalidade. Sabe por quê? Porque eles não estão fazendo nada para controlar os preços. Nada que deveriam fazer. Reduzir o dólar, cortando os gastos públicos, incentivar os dólares a voltar para o Brasil. Mas não, eles chegam e dizem, mude, você gosta de laranja? Para que laranja? Use qualquer outra fruta.